E hoje a nossa aula vai ser, radical, é o estudo das raízes aqui no Matemática Fácil. Começaremos aqui com a definição de radicais, né? Então aí na tua apostila está dizendo que o radical é o inverso, é a operação inversa da potenciação. Então a raiz enésima de A é um resultado, tal que esse resultado ele é um número que é elevado a n e tem que dar a. Então isso daí basicamente é a definição de uma raiz. Quando tiver um exemplo a gente vai entender melhor isso aí, ok? Onde? Então aí eu tenho duas definições para a gente completar. O a nessa minha raiz é o radicando, ok? E o n é o índice da minha raiz, ok? Bom, eu tenho o exemplo 1, calcule os radicais. Eu tenho aí até a letra G. Eu vou resolver aqui a letra A, tá bom? E o resto vocês vão fazer, tá bom? Vamos lá, letra A. Nós temos aqui a raiz cúbica de 8, ok? A raiz cúbica de 8, tá? Ou seja, o 3 é o meu índice e o 8 é o meu radicando, tá bom? Para a gente resolver isso daqui, a gente tem que lembrar lá na definição que a raiz cúbica de 8 é um número tal que esse número é elevado a 3, o resultado tem que ser 8. Que número é esse? Bom, o número que a gente tem é o 2. Por quê? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então aqui, ó, o número que é elevado a 3 dá 8 é o 2, ok? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Tá legal? Beleza? Bom, aí eu tenho mais algumas alternativas para você fazer a letra B, C, D, E, F, G, tá bom? Resolve, dentro de 10 segundos eu trago aqui a resposta. Voltamos aqui com o exemplo 1, vamos lá, letra B, C, D, E, F, G. Letra B, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada é quando a gente fala, quando o índice é 2. Então lembra disso que na primeira questão a gente falou raiz cúbica, porque aqui ó, o índice é 3. Aqui é uma raiz quadrada porque o índice é 2. Muito bem, raiz quadrada de 9 é um número que ao quadrado tem que dar 9. Que número é esse? Raiz quadrada de 9 é 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9. Ok? 3 vezes 3, 9. Então, o resultado aqui é 9. Só que tem um detalhe, tá bom? Quando o índice ele é par, o meu resultado pode ser tanto positivo quanto negativo. Ora, basta a gente pensar o seguinte, que menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, e o resultado dá 9. Ou seja, a minha resposta pode ser tanto 3 positivo quanto 3 negativo. Então, aqui a resposta é mais ou menos, eu coloquei errado aqui, né? Aqui é 3, mais ou menos 3. Raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, beleza? Raiz cúbica de 64, vamos lá, é um número que é elevado a 3, tem que dar 64. Que número é esse? É o 4, né? 4 elevado a 3, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16 e 16 vezes 4 é 64, certo? Aqui o resultado é 4 positivo. Raiz quinta de 32, tá bom? Vamos lá. É um número que é elevado a 5, tem que dar 32, ok? Vamos ver que número é esse. O número que é elevado a 5 tem que dar 32 é o 2, porque 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então aqui é 2, correto? 2 positivo. Raiz quadrada de 16. Olha só, aqui o meu índice não está aparecendo, tá bom? Então tem um macetezinho, toda vez que o meu índice não estiver aparecendo é porque é uma raiz quadrada, tá bom? Então tanto faz, ou eu coloco o índice 2 ou eu não coloco o índice 2, pode deixar ele sem também. Tá? Então, quando não estiver aparecendo, é porque a raiz é quadrada, tá bom? Vamos lá, raiz quadrada de 16 é um número que ao quadrado tem que dar 16. E que número é esse? Tá bem aqui, ó, é o 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, aqui é 4.
Lembrando aqui uma coisa, índice par, o resultado pode ser tanto positivo quanto negativo. Então é mais ou menos 4, tá legal? Raiz quarta de 16, vamos lá, olha só. Aqui eu já tenho a raiz quadrada de 16 e a raiz quarta de 16. É um número que é elevado a 4, tem que dar 16. E a resposta já está bem aqui em cima, olha. É o 2, porque 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então aqui é mais ou menos 2. Tá legal? Raiz quarta de 10.000. Raiz quarta de 10.000 é um número que é elevado a 4, ok? Tem que dar 10.000, ok? E esse número qual é? O 10, né? Porque 10 elevado a 4, lembra do macete que a gente viu na aula de potenciação? Se você não lembra, tá aqui no cardzinho a aula de potenciação. Tá legal? 10 elevado a 4 é um 1 com 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 10.000, ok? Então aqui é 10. Lembrando que o índice é par, então positivo ou negativo, beleza? Definição de radical tá aqui. Bom, a gente tem uma propriedade agora que a gente vai dar uma olhada, tá bom? Acompanha aí na tua apostila. Seguindo, continuando, a gente vai ver agora uma fórmula para a gente melhorar o nosso cálculo dos radicais. Bom, é a fatoração de radicais. O que está falando aí? Nem todo radical possui uma solução exata, que é um número inteiro, tá? Então, quando a gente fala em solução exata, é quando ele não tem um número inteiro. Caso contrário, já não é inteiro, ele é irracional, tá bom? Podemos representar a sua resolução no formato de radical também. Para isso, fatoramos, decompõe fatores primos o seu radicando para obter o resultado. Então, o que ele está falando aí? Que quando eu tenho uma raiz, né, seja ela quadrada, cúbica, raiz quarta, raiz quinta, tá, eu posso fatorar o seu radicando para poder encontrar o resultado. Tá? Nem sempre tem um resultado exato, a gente pode ter um resultado no formato de raiz também, tá? Então o resultado de uma raiz pode ser uma raiz também. Bom, este método funciona também para a solução de qualquer radical, mas indicado no caso de valores muito altos. Para facilitar a interpretação abaixo estão listados os números primos de 1 a 100. Como a gente vai precisar fatorar os radicandos, eu coloquei uma lista com todos os números primos entre 1 e 100, tá bom? Então eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 7, eu tenho 11, eu tenho 3, eu tenho 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Eu acho muito difícil a gente utilizar todos esses, mas pelo menos aquela primeira fileira ali, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17, a gente utiliza bastante, tá bom? Bom, vamos lá, eu tenho o exemplo 2, resolva os radicais, e eu tenho a letra A, que é 1764, a raiz quadrada de 1764. Aqui nós temos a raiz quadrada de 1764. Como é um valor muito alto, eu não tenho certeza de como calcular ele. Então eu vou fatorar esse radical. Então eu vou pegar 1764, ok? E eu vou fatorar, né? Lembra que a gente fazia isso? Muito bem. Vamos lá. Eu vou ter que escolher o primeiro número primo. Então o primeiro número primo daquela lista lá que a gente tem é o 2, tá bom? Para saber se isso aqui dá para dividir por 2, o número tem que ser par. E como acaba com 4, é um número par. 1764 dividido por 2, vamos lá, 882, ok? Ainda dá por 2 porque é um número par, então 882 dividido por 2 dá 441. Não dá mais para dividir por um número par, então vou ter que passar para o próximo número, né, que é o número primo, o 3. Vamos ver se dá para dividir. 4 mais 4 dá 8, 8 mais 1, 9, então dá para dividir, porque a somatória de seus algarismos é um número divisível por 3. 441 dividido por 3, esse eu vou fazer separado aqui, ó. 441 dividido por 3, 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, para 4 falta 1, baixo 14. Aqui eu vou ter 4, 4 vezes 3, 12, para falta 2, baixa 1. 147. Ok? 147. Vamos lá. 147, vamos ver se ainda dá para dividir por 2. 4 mais 1 mais 4 dá 5, 5 mais 7, 12. Então dá por 3. Ok? 147 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12, para 2, 27, dá 9. 49. 49 ainda dá para dividir por 3? 4 mais 9, 13. Então, 49 não dá para dividir por 3, tá bom?
Vamos lá, passa para o próximo número primo. 5 dá para dividir por 49? Também não, tá? Vamos lá, passa para o próximo número primo, que é o 7. 49 dá para dividir por 7? Dá sim. 49 dividido por 7 vai dar 7. E aí conclui aqui, ó, com 7. 7 com 7 dá 1, ok? Fecha aqui. Eu tenho 2 com 2, 3 com 3, 7 com 7, ok? Bom, o que acontece? Quando a gente fatora uma dessa, a gente multiplica, tá ok? Mas a gente não vai multiplicar dessa vez, porque olha só, eu vou olhar aqui para minha raiz. A raiz é uma raiz quadrada. Se ela é uma raiz quadrada, tá bom? O índice é 2, então eu vou pegar de 2 em 2, como eu fiz logo aqui. Pegando de 2 em 2, eu vou ter 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado, ok? Então eu vou colocar aqui raiz quadrada de... Vou pegar agora esses valores, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, ok? Multiplicando isso aí, galera, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 7 ao quadrado, tá bom? O que a gente faz agora? A gente vai eliminar eles da raiz. Como faz isso? Essa potência aqui, vou cortar com raiz. Essa potência com raiz e essa potência com raiz, tá bom? Essa propriedade, a gente vai ver daqui a pouquinho ela, tá bom? Por enquanto vai na fé, tá legal? Vai na fé e acredita que isso é verdade. Todos os números que tinha potência que eu cortei, que saíram da raiz, tá bom? Eu vou colocar ela agora aqui embaixo. Aqui é 2, tá? Saiu, vezes 3, saiu, vezes 7, ok? Vamos lá. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 7, 42, ok? 42. Tá legal? Então pronto, raiz quadrada de 1764 é 42. Como é que a gente encontrou isso? Através da fatoração, tá bom? Se você não entendeu, volta o vídeo, tenta entender bem, tá? Eu tenho agora a letra B e a letra C para você fazer, tá bom? Mete ficha aí. Voltamos aqui, agora a gente tem a raiz cúbica de 1728 e a raiz quarta de 256. Vamos resolver essas duas agora. Então, 1728 eu vou fatorar. 1728 fatora. É par, dá para dividir por 2. 1728 por 2 vai dar 864. 864 ainda dá por 2. 864 dividido por 2 dá 432, que ainda dá para dividir por 2. 432 dividido por 2 dá 216, 216 dividido por 2 ainda dá 108, 108 dividido por 2 vai dar 54, 54 dividido por 2, vou ter 27, agora não dá para dividir por 2, passa para o próximo número primo que é o 3, 27 dividido por 3, 27 dividido por 3 vai dar 9, 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1, fecha aqui, ok? Bom, lembrando que aqui eu tenho uma raiz cúbica de 1728. Na anterior a gente tinha uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de índice 2, tá bom? Raiz cúbica, índice 3. Então, se é índice 3, eu vou ter que pegar os meus fatores primos de 3 em 3. Então, aqui, ó, 2 com 2 e 2 é 2 elevado a 3. 2 com 2 e 2 é 2 elevado a 3. 3 com 3 e 3 é 3 elevado a 3. Lembrando que a gente não pode pegar 2 com 3, é tudo 2 com 2 com 2, 2 com 2 com 2, 3 com 3 com 3, ok? Não pode pegar 2 e 3, não pode misturar isso aí. Então, decompondo em fatores primos, eu obtive 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 3 elevado a 3, que eu vou jogar de novo aqui na minha raiz cúbica. Vai ficar 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, ok? Lembrando de novo, todo mundo que tem potência sai da raiz, então é 3, 3 e 3, eu corto com esse índice aqui, né, da minha raiz, tá bom? Então, retirando ele da raiz, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ok? Então, pronto. Raiz cúbica de 1728 é 12, tá bom? Como eu obtive isso? Fatorando. Legal? Letra C, raiz quarta de 256. Vamos lá. Raiz quarta de 256. Vou fatorar ela aqui. Vou fatorar, né? Então, fica 256, fatora ela aí, tá bom? 256, eu vou ter agora
dividido por 2, porque é um número par. 256 dividido por 2 dá 128. Dividido por 2, eu vou ter o número 64. Dividido por 2, vai ter o número 32. Dividido por 2, 32 por 2 vai dar 16. Dividido por 2 vai dar 8. Dividido por 2 vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 2. Dividido por 2 dá 1. Fecha aqui, tá bom? E aqui, ó, raiz quarta, pegamos de 4 em 4. Aqui, então, é 2 elevado a 4 e aqui é 2 elevado a 4, correto? Então, vamos lá. 2 elevado a 4 com 2 elevado a 4, vou ter a raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Muito bem, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4, corta as potências com o índice. Vai sobrar 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, raiz quarta de 256 é 4. Ok? Então, quando tem uma raiz muito grande que você não sabe o resultado, você pode fatorar aqui, ó. Peguei, fatorei 256. Como é uma raiz... Desculpa. Como é uma raiz quarta, eu vou pegando de 4 em 4. Beleza? Pegando de 4 em 4, raiz quarta ficou 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Se é uma raiz cúbica, a gente pega de 3 em 3, se é uma raiz quadrada, de 2 em 2 e assim sucessivamente, tá bom? A letra D também está aí na tua apostila, ela é um pouquinho diferente, tá bom? Porque ela não tem o resultado exato, tá? Eu vou dar 10 segundos para você tentar fazer e depois eu venho com a resposta da letra D e da letra E, tá bom? Vai lá, mete ficha. Estamos de volta aqui com essas duas resoluções, a letra D, que é a raiz quadrada de 300, e a letra E, que é a raiz cúbica de 120, tá legal? Eles têm uma resolução diferente, aí a gente vai ver se bateu com a sua resposta, tá? Raiz quadrada de 300, eu vou pegar o 300 e vou fatorar. É pá, dá para dividir por 2, 300 dividido por 2 dá 150, ainda dá por 2, 150 dividido por 2 dá 75. Ainda dá por 2? Não, não dá por 2, passa para o próximo número primo, que é o 3. 7 mais 5 dá 12, então dá para dividir por 3. 75 dividido por 3 vai dar 25. Tá? 25 dá para dividir por 3? Não, passa para o próximo número primo, que é o 5. 25 por 5 dá 5. 5 com 5 dá 1, ok? Fecha aqui, tá bom? Vamos lá, raiz quadrada pega de 2 em 2, então vou ter 2 ao quadrado. Esse 3 aqui não tem par com ele, eu vou ter que deixar ele só. E o 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, ok? Volta lá para minha raiz, eu vou ter raiz quadrada de 300, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, que é esse valor aqui que está sozinho, com 5 ao quadrado, ok? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Corta as potências, então corta essa potência com essa esse daqui. E quem tem potência que foi cortada, sai da raiz, que é o 2 e o 5. Então fica 2 vezes 5. Esse 3 aqui não teve como cortar, então ele vai continuar dentro da raiz. Vai permanecer a raiz quadrada de 3. 2 vezes 5 dá 10. 10 raiz quadrada de 3. Esse aqui é o meu resultado. Lembrando que quando não é inteiro, quando tem a resposta em raiz quadrada, isso daqui na verdade é um número irracional, tá bom? Esse raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, que multiplicado por 10 dá 17,3, ok? Mas isso é um valor aproximado, porque como eu falei antes, é um número irracional, tá legal? Vamos lá, ok? Então, quando eu tenho aqui uma raiz em que o meu resultado, tá, tem um valor que não vai sair de lá de dentro, o resultado fica com uma raiz quadrada, é um número irracional. Raiz cúbica de 120, acho que dá espaço para a gente fazer aqui. Raiz de 120, eu vou fatorar 120 dá por 2, 120 por 2 dá 60, 60 por 2 vai dar 30, 30 por 2 dá 15, 15 não dá para dividir por 2, passa para o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido por 3 dá 5, 5 não dá por 3, próximo número primo, 5, 5 com 5 dá 1, fecha aqui, ok? Raiz cúbica, pega de 3 em 3, então vai lá, 2 elevado a 3, 3 e 5 sobraram. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 3, vezes o 3,
vezes os 5, ok? Pronto, vamos lá, aqui é uma raiz cúbica, tá? Quem é que vai sair da raiz? É o 2, tá? Corta esse 2 com a raiz, então o 2 sai da raiz, 3 e 5 permanece lá dentro, ok? 3 vezes 5 dá 15, então é 2 raiz quadrada de 15, ok? Então tá aqui, galera, olha só. Então nem toda raiz tem um resultado exato, tá? Para você determinar isso, você fatora ele. Raiz cúbica de 120, aqui é uma raiz cúbica, não pode esquecer disso. Raiz cúbica de 120 é 2 raiz cúbica de 15, ok? Então, galera, toda vez que tiver uma raiz que você não souber o resultado, você fatora para você tentar descobrir, tá bom? Isso aí vale para qualquer raiz você fatora para você tentar encontrar o resultado. Ou o resultado vai ser exato, ou o resultado vai ser na forma de outra raiz, tá bom? Bom, eu tenho agora duas propriedades que a gente vai trabalhar agora com os radicais, tá bom? Vamos lá, então tá aparecendo aí duas propriedades, que é o radical de uma multiplicação e o radical de uma fração. Quando a gente tem o radical de uma multiplicação, a gente pode separar na multiplicação de dois radicais, tá legal? E aí embaixo é a mesma coisa também. Quando a gente tem o radical de uma fração, a gente pode separar numa fração de dois radicais, tá bom? Então aí, ó, tá bem explicitamente. Lembrando, tá? Tem uma coisa que vale lembrar aqui, porque tem muita gente que faz isso, mas está errado, tá? O radical de uma soma, ele não tem como separar na soma de dois radicais, tá bom? É só a multiplicação e a divisão, tá legal? Eu tenho aí o exemplo 3, tá bom? No exemplo 3, eu tenho A, B, C e D. Eu vou resolver a letra A e a letra B, você vai tentar fazer a letra C e a letra D. Exemplo 3, aqui eu tenho radical de uma multiplicação. Bom, se a gente for multiplicar aqui 4 vezes 12, 12 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, que dá 48. Raiz quadrada de 48, tá? Ele não tem uma solução exata. Aqui eu posso separar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 12, ok? Raiz quadrada de 4 é 2, só que o 2 ele não tem resultado, então fica 2 raiz quadrada de 2. Se quiser, a gente pode fatorar, vamos lá, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 com 3 dá 1, ok? Então fica 2 ao quadrado e 3, tá bom? Quando voltar para cá, vai ficar raiz, aliás, o 2 que já está fora, né? 2 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, tá bom? Aqui, 2 ao quadrado e 3. Esse aqui sai, então vai ter o resultado 4 raiz quadrada de 3, tá bom? Eu já multipliquei logo com o daqui de fora. Muito bem, letra B, raiz cúbica de 27 sobre 125, tá bom? Então, como eu tenho o radical de uma fração, dá para separar em dois radicais. Então, vai ter raiz cúbica de 27 e a raiz cúbica de 125. E aqui, ó, raiz cúbica de 27 é 3 e a raiz cúbica de 125 é 5. É 3 sobre 5, ok? Então, tá aqui o meu resultado. Beleza? Então, olha só, galera, eu tenho duas definições aqui, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 12 é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 12. Aqui eu fatorei, tá bom? Para a gente obter o resultado, 4 raiz quadrada de 3. Raiz cúbica de 27 sobre 125 é a raiz cúbica de 27 dividida pela raiz cúbica de 125. Calculei a raiz cúbica de 27, dá 3, raiz cúbica de 125 dá 5. Lembrando, olha, aqui não tinha como a gente calcular, né, essa fração. Não ia dar o resultado exato, tá? Mas aí, separando na fração aqui, ó, os dois radicais, eu obtive 3 sobre 5. Beleza? Olha só, letra C e letra D, tem 10 segundos que vai aparecer na tua tela aí. Dá uma pausa nesse vídeo, tenta resolver e depois a gente vem aqui para ver o resultado, tá bom? Vamos lá! Raiz cúbica de 8 vezes 64. Então, vou separar, vai ficar raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 64. Tá? Raiz cúbica de 8 a gente já viu aqui em outras contas, dá 2, ok? Vezes raiz cúbica de 64 dá 4. 2 vezes 4 dá 8.
tá legal? Então, raiz cúbica de 8 vezes 64 é 8, tá legal? Aqui, ó, raiz quadrada de 32 por raiz quadrada de 2. Na verdade, aqui a gente tem o inverso da minha propriedade. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Se tem raiz quadrada de 32 e raiz quadrada de 2, os dois não têm resultado exato, vai voltar aqui para minha raiz, vai ficar 32 dividido por 2, ok? Agora sim, 32 dividido por 2 dá 16. Raiz quadrada de 16 tem resultado exato? Tem, é 4. Tá legal? Raiz quadrada de 16 é 4. Beleza? Bom, essa aqui são duas propriedades dos meus radicais, tá bom? Vem mais uma propriedade aí que envolve potência. A gente vai retomar a aula de potência. Lembrando que se você não viu potência, tá aqui de novo no card, tá bom? Dá uma olhada aí nessa aula. Muito bem, eu tenho agora mais uma propriedade que é a potência de uma fração, tá bom? Potência de uma fração ali gera um radical. Então aí eu tenho A elevado a N sobre M. O M, ele vai ser o índice do meu radical, ok? Então, o denominador da fração, ele é o índice do radical. E o N é a potência do radicando, tá bom? Então, tá aí a propriedade. A elevado a N sobre M, tá? É uma raiz M, tá? De A elevado a N, tá bom? Bom, eu tenho aí o exemplo 4 para a gente entender melhor. Então, aqui a gente tem 8 elevado a 1 sobre 3. Lembrando que o denominador é o índice da minha raiz e o numerador é a potência do valor de dentro, do radicando. Então, aqui vai ser uma raiz cúbica, ok? O índice é 3, de 8 elevado a 1. 8 elevado a 1 é 8, né? Então, aqui a gente tem uma raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, tá? É 2, a gente já viu isso aí nos outros exemplos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, tá bom? Então, galera, tá aqui, ó. Quando eu tenho uma potência com uma fração, o número de baixo, o denominador, vai ser o índice do meu radicando. E o 1 vai ser a potência do radicando, ok? Bom, eu tenho letra B, letra C e letra D. Resolve aí, depois a gente volta. Quatro elevado a 3. 4 elevado a 3, 4 vezes 4, dá 16, 16 vezes 4, 64. Então, a gente tem a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64, 8, ok? Então, aqui, ó, 4 elevado a 3 sobre 2 é a raiz quadrada de 4 elevado a 3, beleza? Tem agora 36 elevado a 1 sobre 2. Aqui é a raiz quadrada de 36, legal? Tá aqui, ó, índice 2 e a potência 1, eu já vou só colocar assim mesmo, tá? Raiz quadrada de 36 é 6, tá? Lembrando aqui, ó, que uma raiz quadrada é mais ou menos, tá bom? Mais ou menos resultado, é positivo ou negativo. Agora eu tenho, esse caso é interessante, 12 elevado a 2 sobre 2, vamos lá. É a raiz quadrada de 12 ao quadrado, tá legal? Olha só, a gente já estava resolvendo aqui na fatoração de radicais, que a gente pode cortar esse 2 com esse 2 aqui, então vai dar 12. Então, esse aqui é a explicação que eu posso cortar, tá entendendo? Por quê? Porque 12 ao quadrado, vou fazer aqui, 12 vezes 12, é 144. Então, a gente tem, na verdade, a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12, tá legal? Então, por isso é que eu posso cortar. Então, quando eu tenho 2 sobre 2, tá? O meu índice é 2, e a potência do radicando é 2 também. Mas 2 sobre 2 é 1, então 12 elevado a 1, ok? Que vai dar 12, beleza? Então aqui, ó, mais uma propriedade dos radicais. Vai aparecer agora mais uma definição que a gente vai ver sobre os radicais. Acompanhe aí. Racionalização de denominadores. Consiste em transformar um denominador irracional em um número racional, porém sem alterar o valor numérico de uma fração. A racionalização de denominadores simplifica a execução dos cálculos, tornando-os mais rápidos de efetuar. Para racionalizar, basta multiplicarmos o radical que se deseja eliminar do denominador por frações equivalentes, tá legal? Muito bem, eu tenho aí o exemplo 5, letra A. A gente vai racionalizar esse denominador, a letra B, letra C e letra D. Você vai tentar fazer isso agora, tá bom? Letra A, 2 raiz quadrada de 2, tá legal? Bom, o meu radical que está dando problema é o raiz quadrada de 2 que está no denominador. Então, eu vou ter que multiplicar por uma fração equivalente. Como assim?
é multiplicar por 1, porque 2 raiz quadrada de 2 vezes 1 é 2 raiz quadrada de 2. Então, se eu fosse multiplicar por 1, tá, isso daí daria a mesma coisa. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2, que essa divisão aqui vai dar 1, correto? 2 raiz quadrada de 2 vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, olha, multiplicação de radicais. 2 vezes 2, vou ter raiz quadrada de 4, ok? Raiz quadrada de 4 dá 2, então eu tenho 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2, tá bom? Continuando aqui a minha fração, ainda posso dividir, ó, 2 por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Então aqui o resultado é raiz quadrada de 2, beleza? Então repara aqui numa coisa, quando eu quiser racionalizar um denominador, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pela fração que está lá embaixo, tá bom? Então aqui é raiz quadrada de 2, multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 2, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, letra B, C, D, 10 segundos correndo aí na tua tela, tenta resolver, depois volta aqui pra gente ver se está certo o resultado. Últimos 3 exemplos, letra B, letra C e a letra D. Letra B, 5 raiz quadrada de 5. Então, vou multiplicar por raiz quadrada de 5 em cima, raiz quadrada de 5 embaixo. Raiz quadrada de 5 em cima fica 5 raiz quadrada de 5. Tá? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, vou ter raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, 5 raiz quadrada de 5 vai dar 5. Ok? Basicamente, a gente multiplica isso daqui para eliminar a raiz. Quando a gente elimina a raiz, o radicando vai ser o meu denominador atual. Ok? Então, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 25, que é 5. Então, eu posso já fazer esse pulo aqui, ó. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai dar 5. Ok? Corta aqui, ó, 5 com 5, o resultado, raiz quadrada de 5. Tá? Letra C, 3 sobre 2 raiz quadrada de 2. Tá? Qual é a raiz que está me dando problema? É a raiz quadrada de 2, não é isso? Multiplica em cima e embaixo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Vamos lá. Então aqui vai ficar 3 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 4, que dá 2. Então fica 2 vezes 2, ok? 3 raiz quadrada de 2, 2 vezes 2 dá 4. Aqui não dá para cortar, então vai ficar nessa fração mesmo, tá legal? Vamos lá, aqui no último, 7 por 7 raiz quadrada de 2. Multiplica por raiz quadrada de 2 em cima, raiz quadrada de 2 embaixo. 7 raiz quadrada de 2, ok? E aqui, ó, eu vou eliminar a raiz quadrada de 2, então vou dar logo um pulo, né? Aqui embaixo a gente multiplica, fica 7 raiz quadrada de 2, por 7 vezes 2, 14. Posso simplificar por 7, ok? 7 com 7 vai dar 1, tá? Raiz quadrada de 2, 14 por 7 vai dar 2, tá? Resumindo mais ainda, é raiz quadrada de 2 por 2, ok? Então tá aqui, ó, racionalização de denominadores, você multiplica em cima e embaixo pela raiz que está no denominador, dando o trabalhinho, não é isso? Raízes é isso daí, tá bom? Tem um exercício bem grande aí para você tentar fazer, tá? Aqui embaixo eu tenho uma playlist com todas as aulas de potências e radicais que você for precisar. Acesse ela, nossa próxima aula está aqui em cima também. Até uma próxima aula, galera!